Boa noite, sejam muito bem-vindos e vamos falar de corpos hoje. Então, eu sou Lilian Kias, mentora, terapeuta e através do meu próprio processo, da minha jornada de autoconhecimento, de liberar bloqueios, limitações e de transformar completamente a minha realidade, eu cheguei aqui para compartilhar e trazer essa contribuição também para vocês. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quem aí já pensou que o corpo pode ser uma ferramenta na criação da nossa realidade? Quem aí aprendeu a usar o corpo como ferramenta de criação? Normalmente, nós ligamos o nosso piloto automático e vivemos no nosso mental. E esquecemos que esse corpinho está aqui, vivendo, criando essa realidade em conjunto com nós. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, dessa conexão com o corpo, que nós acabamos perdendo nessa vida corrida, nessa conexão que a gente tem muito da energia do masculino, que o masculino é fazer, pensar, racionalizar, a lógica, e quem traz esse sentir, esse ser, é a conexão com a nossa energia feminina. E lembrando vocês que todos nós, independente de gênero, temos as duas energias em nós. Então, o que faz a gente conectar com esse corpo, com esse sentir, reconhecer ele? Essa energia do acolhimento, essa energia do autocuidado, do amor próprio que vem conectado com o corpo. Então, bora lá ver como é que a gente usa esse corpo para criar nossa realidade, porque na verdade ele está criando o tempo todo. Nós é que às vezes não sabemos como usar o corpo na criação da nossa realidade. E vamos ver o que a gente está fazendo com os corpos aí, trazer um pouquinho mais de clareza. E eu acho que muita gente vai começar a ter uma percepção completamente diferente do corpo hoje, porque eu não tinha essa percepção do meu corpo. Para mim o corpo estava dissociado, e essa dissociação era porque eu vivia no mental realmente. A minha mente tinha as respostas, eu tinha que pensar nas coisas. Então a gente não vai se permitindo sentir. Então, vamos de novo começar lá no princípio. O que acontece? Nós somos uma energia, um ser infinito. Esse ser infinito, quando decidiu vir aqui para a Terra, vivenciar essa experiência chamada vida, que decidiu vir aqui para esse plano material, físico, precisou de um corpo. E aí nós criamos os nossos corpos. Tudo aquilo que nós comandamos, tudo aquilo que nós pensamos, a nossa mente e o nosso corpo, eles precisam criar na nossa realidade. Então, quem está criando aqui para nós é o nosso corpo. Quem é que vai trabalhar? É o nosso corpo. Quem é que abraça as pessoas que a gente ama? É o nosso corpo. Quem é que come? Quem é que prova, degusta um alimento? É o nosso corpo. Então, é o nosso corpo que está nos permitindo vivenciar essa experiência aqui. Então, tudo aquilo que nós pensamos, a nossa mente e o nosso corpo precisam obrigatoriamente criar para nós. Então, olhem aí para a realidade de vocês, olhem para os corpos de vocês, que são vocês que estão criando tanto o corpo, quanto o que está acontecendo com ele, quanto a realidade que vocês estão vivenciando.
Mas Lília, eu não quero mais viver isso que eu tô vivendo, esse relacionamento, essa situação financeira, essa situação no trabalho. Tu vai dizer que sou eu que crio isso? Sim, porque nós criamos inconscientemente. Nós criamos a partir de todo esse padrão que está gravado no nosso mental, porque nós estamos gravando a partir dessa repetição. Quando nós não estamos conectados com o nosso corpo, que a gente não se permite sentir, perceber, conversar com ele e usar ele no auxílio da criação da nossa realidade, a gente está repetindo esse sistema de computação. É exatamente isso que nós temos na nossa mente. É um computador. A gente foi gravando o que ela precisava fazer e só vamos vivendo na repetição. Só que quando nós começamos a perceber o nosso corpo e nós começamos a olhar para ele, conversar com ele e criar em união com ele, nós começamos a virar essa chave. Porque sem sentir, sem trazer essa consciência à tona, tudo isso que a gente foi gravando de traumas, de padrões de repetição, está gravado no nosso corpo. Quem vem me acompanhando aqui, eu sempre digo, tudo aquilo que a gente pensa cria uma resposta química e hormonal para o nosso corpo, que é o que gera os nossos sentimentos. Só que isso cria um círculo vicioso. E o nosso corpo, ele começa a sentir falta dessa química e desse processo hormonal. Então, ele começa a solicitar e acionar nossa mente para repetir o padrão, para dar isso para ele. Então, enquanto a gente não tirar isso do nosso corpo, não permitir liberar tudo isso que está gravado aqui, nós vamos seguir repetindo o padrão. Então, o que a gente faz? Ou a gente vai lá e só trabalha a crença limitante, ou nós vamos lá e só trabalhamos o emocional. A gente não olha isso como um todo. Aquele olhar que a gente fala do holístico, que muitas vezes as pessoas levam o holístico para o misticismo. Não, holístico significa o todo. É olhar a mente, o corpo, o emocional e, consequentemente, isso cria o nosso campo energético, que é o que emite o sinal para o universo e está pedindo que o universo nos envie mais. Então, imagina, a gente está vivendo nesse padrão que está gravado na nossa mente, não está observando o corpo. Nossa mente e o nosso corpo tem que criar nessa realidade tudo aquilo que a gente está comandando. Isso está criando um campo energético, que está enviando um sinal para o universo para que ele venha e contribua com essa criação. Então, vocês já devem ter escutado que nós somos co-criadores. Peça e receberá. Tudo aquilo que nós pedimos, o universo já criou. Quem é que manifesta aqui nessa realidade? Nosso corpo. Tudo isso já está criado no campo energético, quando nós pedimos. Mas quem vai manifestar aqui, nessa realidade física, material, somos nós com o nosso corpo. Então, pedi lá um relacionamento. Estou perguntando, onde está e quem é a pessoa que vai criar mais alegria em comunhão comigo? O universo já está movimentando, fazendo lá as conexões. Mas eu vou me esconder aqui dentro de casa, não vou conversar com as pessoas, não vou me relacionar, não vou me abrir para conhecer alguém. Não vai abrir um buraco no teto da minha casa para que a pessoa caia aqui. Então, somos nós que também precisamos fazer um movimento de ação. Como é que eu converso com esse corpo? O que eu faço normalmente com o corpo? Vou lá, vamos fazer diferente. Em vez de eu dizer para vocês o que a gente faz com o corpo, eu vou fazer um convite para vocês de um exercício. Convidar vocês agora, respira profundamente, baixa as barreiras, relaxa
e coloca na frente de vocês uma pessoa. Não é uma pessoa que vocês conhecem, não são vocês. Imagina uma pessoa, imagina um corpo na frente de vocês. Olha para esse corpo e começa a colocar defeito nele. Nossa, quanta ruga! Nossa, mas olha, barriga! Começa a botar bastante defeito nesse corpo. Vocês acham que esse corpo vai continuar aí na frente de vocês ou vai sair correndo? Agora, começa a dizer para esse corpo assim, ó, tu não consegue, tu não é capaz, tu não dá conta. Olha lá, tem gente que faz muito melhor que tu. Começa a xingar esse corpo, começa a tratar ele mal, começa a ter explosão de raiva com ele. Vocês acham que esse corpo que vocês criaram aí na frente, ele vai continuar aí ou ele vai sair correndo? É isso que a gente faz com o nosso corpo. Só que o nosso corpo ele não pode sair correndo de nós. Então, o que a gente está fazendo? Guarda mágoa, guarda raiva, guarda culpa. Olha para o corpo. Quando olha ainda no espelho, enche de defeito. E vou contar para vocês, cada vez que vocês olham e reclamam que tem ruga, vai aparecer mais ruga depois, porque se a nossa mente e o nosso corpo estão trabalhando para criar aquilo que nós comandamos, ele vai criar mais. E daí vai passar um monte de creme aí e vai, olha, não funciona, porque ele vai criar mais. Então é isso que a gente faz com os nossos corpos. Então, tu tá dizendo para mim, Lilia, que não é válido sentir raiva. Sim, todos os sentimentos são válidos. Mas é o que a gente faz com aquilo que a gente sente. Eu jogo isso numa caixinha e guardo dentro do meu corpo, ou eu me permito sentir, perceber de onde isso vem, acolher e soltar. Soltar é o quê? Dar um novo olhar para isso. Toda a raiva que eu sinto, eu tô explodindo, eu tô guardando até o dia que eu não suporto mais e eu tenho uma explosão. Eu já tenho uma explosão na hora. Ou toda essa raiva que vem à tona, eu tô olhando para ela, eu tô vendo onde é que tá a causa dela, onde é que ela vem, onde é que se criou isso. Ok, eu sinto isso. O que eu faço com isso agora? Como que eu posso liberar? Como é que eu posso permitir que o meu corpo sinta, que eu acolha, que eu não me sinta envergonhada, que eu não me sinta errada, que eu não me sinta culpada? Acolho. E como é que eu libero isso? Só que cada vez que eu olhar para isso, cada vez que eu acolher, ao invés de negar, e cada vez que eu direcionar uma forma de permitir que o meu corpo libere, eu tô tirando esse padrão do meu corpo. Só que o que a gente faz? Nega, ignora. E o que a gente vai fazendo? Cada vez mais nós vamos criando barreiras para não sentir. Então, a gente vai criando barreiras para ficar cada vez mais conectado na nossa mente, na nossa lógica, nessas respostas do nosso piloto automático para não sentir. Porque eu não quero chorar, porque eu não quero sentir tristeza, porque eu não quero sentir aquela mágoa que eu senti. Só que toda vez que eu me permito, ok, eu vou olhar para isso, eu vou me acolher, eu vou cuidar de mim, eu vou me amar independente de eu ter momentos que eu fico magoada, eu vou me amar independente de eu ter momentos que eu sinta raiva, porque isso não faz de mim uma pessoa ruim, isso não faz de mim uma pessoa errada. Eu sou humana e os sentimentos fazem parte. Só que enquanto eu não me permito sentir, eu não me conecto com o meu corpo. E quando a gente se permite sentir e ir liberando tudo isso, isso vai vir com menos frequência.
isso vai perdendo força dentro de nós. Boa noite. Isso vai perdendo força dentro de nós. Então, a nossa mente, como forma de proteção, ela vai sempre nos dizer: ignora, não sente, não olha para isso. Mas quem está no comando da nossa mente e do nosso corpo somos nós. Então, o primeiro passo para mudar tudo isso, e eu vou mais fundo ainda com vocês aqui. Primeiro passo para mudar tudo isso é reconhecer: eu estou criando essa realidade com o meu corpo. E não é só aqui. Não é só a doença que a gente cria, não é só a dor emocional, não é só a dor física. É a escassez que a gente cria está gravado no nosso corpo. É a dificuldade com o relacionamento. Esse trauma está gravado no nosso corpo. Porque em algum momento a gente sofreu numa relação e não quer mais passar por isso. Quantas vezes, talvez vocês já tenham vivenciado ou visto pessoas que depois de 20 anos de encerrar um relacionamento, não conseguem ter outro relacionamento. Porque ficaram presos àquele trauma, porque ficam revivendo aquilo. Ou a gente termina lá com o ex, foi aquela relação que não foi bacana. Putz, a relação não foi bacana para os dois. E como é que eu não consigo esquecer? Como é que eu não consigo esquecer isso? E eu não consigo esquecer ele, mas não era bacana. Não é ele que a gente não esquece, ou não é ela que a gente não esquece. É o trauma que está gravado no corpo e a gente fica revivendo. E o nosso corpo fica pedindo para reviver, porque ele está viciado nessa química e nesse hormônio. Então precisa liberar do corpo. Como é que olha para isso? Já conto para vocês. Mesma coisa, o corpo ele vai dando sinais sutis para nós, ele vai conversando, ele vai comunicando com nós e a gente vai ignorando, vai ignorando, vai ignorando. Isso ao longo dos anos, a doença é um grito, é uma forma do corpo gritar: eu não suporto mais, olha para mim, olha para isso que está aqui. Então, tudo aquilo que a gente muitas vezes considera que é algo muito ruim que aconteceu com nós, talvez seja a forma que o corpo achou de dizer: por favor, para de fazer isso contigo. Por favor, olha para isso. Eu não estou mais suportando. Então, a gente se pune. A gente se pune através de N situações. E a gente se pune muitas vezes para punir o que a gente sentiu lá na infância. Então, como é que a gente olha para isso? Tem a pergunta aqui do como nós olhamos para isso. É um processo do autoconhecimento. Sabe aquele processo que a gente foge correndo? Que a gente começa a dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir olhar para isso, eu não vou dar conta. Ai, mas agora eu preciso cuidar do fulano, do ciclano, do beltrano, agora eu não tenho tempo para cuidar de mim. Gente, a gente não cuida de ninguém enquanto não cuidar de nós. Eu não posso levar vocês para um processo terapêutico, para um lugar que eu não visitei. Como é que eu, não passando pelo meu processo, vou conseguir acompanhar vocês? Então, não tem como nós auxiliarmos alguém quando a gente está atolado em problemas. Por que que a gente vai buscar cuidar do outro e resolver o problema do outro? Para não olhar para nós. Porque o do outro não dói aqui. Por mais que eu ame o outro, por mais que eu me envolva, que eu sofra, mas o do outro não dói aqui. É fácil de eu dizer. É fácil de eu dizer: vai ali e faz assim. Olha lá, fulano não fez o que eu disse. Porque eu não estou sentindo essa dor. Só que o caminho é o processo do autoconhecimento. O caminho para liberar isso do nosso corpo não é numa live, não é numa única sessão. Ah, eu vou liberar numa sessão. Muitas sessões vai liberar muita coisa do corpo. O que a gente tem o hábito, às vezes, de fazer?
tô assim, ó, que eu não suporto mais. Aí eu vou lá e faço uma massagem, faço um reiki, faço uma sessão de barras, faço a terapia que for, tá? Faço uma sessão, melhoro. Aí eu não volto mais, eu não faço acompanhamento. Eu já tô melhor, né? Eu não preciso mais olhar para isso. Aí vai, ali você já viveu desbloqueios. Mas quantos anos a gente tá sem olhar para isso? E não é só o trabalho energético. É olhar, trazer à tona essa consciência, se permitir olhar para isso e liberar, se permitir reconhecer isso. Nós somos plenos quando nós aceitamos, não, porque eu não gosto dessa palavra. Quando nós reconhecemos e acolhemos todas as nossas partes. Que aceitar é que nem engolir as coisas, né? Quando a gente está em permissão de ser quem nós somos. Eu sou esse ser que está sempre sorrindo aqui a maior parte do tempo, porque é a minha essência. Mas tem dias que eu não tô afim. Eu adoro conversar, bater papo, mas tem dias que eu não tô afim. E tá tudo bem, isso não faz de mim uma pessoa ruim. Só que a gente vai aprendendo a se respeitar ao longo do tempo. E a gente só respeita o outro quando a gente se respeita. A gente só é comprometido com o outro quando nós somos comprometidos com nós. Às vezes a gente não vive um processo terapêutico porque a gente não está disposto a se comprometer com nós. Nossa, mas vai durar 6 meses. Ah, eu não vou conseguir em todas as sessões. Você é o dono da sua vida, da sua realidade. Você é que comanda essa mente e esse corpo. Ai, mas eu tô cheia de coisa para fazer. Quem é que se encheu de coisa para fazer? Começa a sentar aí e perceber o que realmente está agregando. Como eu digo, quanto tempo a gente passa lá olhando notícia que não agrega, batendo papo que não agrega, assistindo programa que não agrega, e depois a gente diz que não tem tempo para cuidar de nós. E tá tudo ok, gente, não tem nada de errado com isso. Se eu quiser passar o dia inteiro na internet olhando porcaria, não tem nada de errado com isso. Porcaria, né? Mas vocês entenderam. Coisas que não estão agregando, que não estão acrescentando. E tá tudo certo. Só que a gente tem a consciência de que tudo aquilo que eu tô escolhendo é o que tá criando a minha realidade. Se eu não tô satisfeito com a minha realidade, o que eu posso fazer de diferente aqui? Aí vamos vir pro corpo criando a nossa realidade. Então eu tô guardando emoções que eu não quero olhar, eu tô tendo pensamentos repetitivos, crenças de que eu não sou capaz, de que eu não mereço, de que eu não tenho valor. Tudo isso eu tô criando limitação, eu tô criando condicionamento, eu tô criando bloqueios no meu corpo, que uma hora ele vai gritar. Mas quando eu começo a olhar para tudo isso, a ressignificar, a mudar, a me receber, a estar na permissão de mim, de me acolher, de cuidar de mim, eu começo a criar uma realidade diferente. E tem exercícios muito simples que vocês já podem começar a usar. Começa a não julgar o corpo. Começa a ir para frente do espelho e dá um baita de um sorriso para vocês. E a minha vida tá complicada, eu não consigo nem sorrir. Faz assim, ó. Porque o corpo de vocês já vai começar a entender que isso traz alegria. Mesmo que ainda não esteja sentindo. E vai todo dia lá e faz o forçado, na base do ranço, que eu digo. Todo dia vai lá e faz isso, faz isso, faz isso. Quando você perceber, isso vai começar a se tornar natural.
acorda de manhã e se abraça, gente, se abraça. Isso não requer tempo, não requer dinheiro. É aqui, ó, abraça, abraça, fica com você nesse abraço e diz: corpo, gratidão, eu sinto muito, corpo, gratidão, eu te amo do jeito que tu é. Começa a dar bom dia para esse corpo, começa a conversar com ele, começa a perguntar para ele o que ele deseja. Vai sair para trabalhar, faz sempre o mesmo caminho. Pergunta para o corpo qual é o caminho que vai ser mais contribuição para nós. Agora eu vou dar uma sacada aí para vocês. Quem diz para mim, eu não consigo fazer isso, é porque está no controle, totalmente conectado à mente. Quando eu fiz meu primeiro curso de Access, que me trouxe toda essa consciência corporal, foi Access. Então, quando eu fiz o meu primeiro curso, tinha um exercício lá, eu não conseguia fazer, eu estava extremamente no controle mental. Eu não sentia, eu levei meses para perceber, meses. Então, gente, não sinto assim, nossa, sou só eu. Não, nós vivemos numa sociedade que nos incentiva a competição, que nos incentiva a comparação, que nos incentiva ao fazer, que é a energia masculina em desarmonia. Só que nós só vamos harmonizar a nossa energia masculina. E o que é uma energia masculina em harmonia? É quando a gente tem foco, determinação, uma ação consciente. Lá está o meu alvo e eu vou fazer escolhas conscientes para chegar lá. Isso é o nosso masculino em harmonia. Mas eu não harmonizo ele se eu não harmonizar o meu feminino. E o que é a energia do feminino? É o autocuidado, é a paciência, é a espera, é esse olhar para si, para o sentir. O feminino é o ser, o masculino é o fazer. E quando eles se harmonizam, a gente começa a criar de uma forma completamente diferente. Hoje pela manhã, eu fui sair, eu faço perguntas. E eu fui fazendo perguntas. E eu fui num lugar e eu queria uns marcadores de página para o curso. E tinha o que vocês quiserem imaginar dentro da loja de marcador, mas não tinha o que eu sempre compro, que eu gosto de usar. Escolhi outro, perguntei para a moça: tu não tem mais daquele? Porque aquele para mim é super útil, eu gosto e tal. 2 pessoas foram procurar no sistema, no estoque e na loja para mim, com um sorriso no rosto, de extrema boa vontade. Elas não encontraram, eu agradeci elas, trouxe o outro, mas, gente, o que eu tô contando isso para vocês? Muitas vezes a gente vai num lugar e a gente começa a xingar as pessoas. A gente começa a brigar porque a gente já tá estressado, porque a gente não tá bem. O que é a energia do feminino? Essa é a nossa energia do masculino quando ela tá desarmonizada. Eu tô lá brigando, eu tô lá lutando, eu quero as coisas à força. O que é a energia do feminino? É a nossa gentileza, é a nossa sutileza. As pessoas têm prazer em fazer pra gente. E assim como a gente tem prazer quando é atendido assim. E eu fiquei, uau, a gente cria coisas mágicas com o nosso corpo. Conversem com o corpo de vocês, peçam para ele mostrar o caminho para vocês. Eu não consigo entender meu corpo, eu não consigo me conectar, eu não consigo perceber isso. Exercita, 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 é músculo. Sabe aquele músculo que tu vai exercitar na academia? Consciência é músculo. Conexão com o corpo, essa musculatura também. Vai exercitando, vai tocando o corpo de vocês. Hoje eu acordei com uma dor aqui no meu braço, acho que dei um mau jeito.
toca o corpo de vocês e pergunta: corpo, o que eu posso fazer por ti? É uma massagem? É um carinho? É parar um pouquinho para descansar durante o dia? O que eu posso fazer por ti? O que tu quer me mostrar? Hábito. É hábito que a gente não tem, é a conexão que a gente não aprendeu a fazer. E daí a gente vai para uma criação muito maior com o corpo. Porque o corpo, ele nos mostra, ele sabe, o corpo ele está conectado com todo o campo energético. Ele está conectado com as outras pessoas. Ele está conectado com energias lá da frente do futuro. Ele não tem limites. Então, limites a nível energético, eu tô falando para vocês. Ele é o nosso perceber. E quando eu tô numa dúvida de que caminho seguir, se eu estiver conectada com o meu corpo, se eu estiver conectada comigo, com essa sabedoria que habita aqui dentro, eu vou fazer perguntas e eu vou encontrar o caminho que vai ser mais contribuição para mim. Então vamos lá. Tô numa dúvida. Eu vou trocar de emprego e eu tenho duas opções e eu não sei para qual eu vou. E eu tô com muito medo de me arrepender e fazer a escolha errada. E daí o que eu faço quando eu tô nesse movimento? Eu entro na preocupação. Mas aquele lá me paga melhor, só que aquele ali é mais perto da minha casa. Mas se eu for para aquele lá, vai acontecer tal coisa. E daí se eu for para aquele ali, não... E eu entro nesse burburinho mental. E começo a minha mente, aí eu não durmo mais, porque eu tô ansiosa, eu tô preocupada, eu não sei o que eu faço. Aí eu não me alimento direito, porque eu não sei o que fazer, porque se eu for para cá, eu posso me arrepender, se eu for para lá, eu posso me arrepender. Só que se eu estou conectada com meu saber, com meu perceber, com esse rico corpinho que está manifestando as coisas nessa realidade, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer perguntas para o meu corpo. Quando eu já começo a estar nesse caminho de conectar comigo, eu também já começo a saber o que é importante para mim. Então, eu começo a fazer perguntas para o meu corpo do que vai expandir mais para mim, do que vai ser mais contribuição, do que vai criar mais dinheiro, do que vai criar mais alegria, do que vai criar mais no meu futuro, vai criar mais para minha família, seja o que for que seja importante para mim. O corpo, aquilo que for verdadeiro, que for real, que vai expandir mais, ele vai expandir, ele vai trazer leveza, ele vai trazer essa sensação. Aquilo que não for criar mais, que não for a escolha que nesse momento cria mais possibilidades, ele vai ficar pesado. A mesma coisa. Uma amiga me convidou para jantar hoje. Pesou, ficou pesado. Aí eu vou lá. Daqui a pouco as duas estavam num dia que não estava bacana, dá um conflito, ou sei lá acontece do nada aqui no Rio Grande do Sul, às vezes o tempo vira do nada, dá um temporal, N coisas pode acontecer, tá? Mas digamos que eu diga para minha amiga assim, nossa, hoje não tá legal, não tá bacana, sabe? A gente pode deixar para outro dia? E ela diz para mim, tá, vamos almoçar amanhã? Bah, aquilo expande, é bacana, é legal, é leve. Às vezes a gente adora dizer que a pessoa tem energia ruim, lá naquele lugar a energia é ruim. Às vezes não é o momento, não é o dia, não é ali que vai expandir mais para nós. Daqui a pouco é um dia que eu já tô cansada. Então, quando a gente começa a criar essa conexão, nós vamos criando a nossa realidade de uma forma completamente diferente. Porque nós vamos começando a perceber as possibilidades, nós vamos percebendo aquilo que vai criar mais para nós.
Nós somos seres energéticos que estão dentro desse corpo. Nós nos comunicamos energeticamente o tempo inteiro. Nós passamos a criar diferente. Não é melhor, não é pior, é diferente. A gente sai dessa criação do mental, daquilo que está todo mundo fazendo, e nós passamos a criar de uma forma diferente. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes dão umas viradas na vida imensa? É porque elas já começaram a se conectar com elas e perceber as possibilidades. Quando nós usamos perguntas, que a gente fala, fica na pergunta. Como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Verdade. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Quando nós ficamos na pergunta, nós saímos desse controle mental, porque a nossa mente ela precisa trabalhar com resposta, com lógica, e é quando se abre o campo das possibilidades. Só que se eu estou desconectada, eu estou vivendo na preocupação, eu estou vivendo no burburinho mental, eu preciso da resposta, eu não percebo as possibilidades que estão ao meu redor. E aquilo que eu falei lá no início, aquilo que muitas vezes a gente acha que foi algo muito ruim que aconteceu na nossa vida, a gente tem o hábito de ir para o julgamento, é algo que abriu uma porta grandiosa. E julgamento, quando eu falo em julgamento para vocês, não é só algo ruim, porque toda vez que a gente usa a palavra julgamento, a nossa mente tem a tendência a ir para onde? Julgamento é algo ruim. Quando eu julgo algo como bom, como maravilhoso, como fantástico, isso é o que mais gruda na minha vida. Isso é o que mais trava a minha vida. Porque quando eu julgar que algo é bom, é maravilhoso, é fantástico, eu não vou querer soltar aquilo ali. E daí eu não me dou conta que se eu criei aquele bom, maravilhoso e fantástico, eu posso sobrecriar, eu posso criar além. Eu e meu corpo conseguimos ir além daquilo. E daí eu fico preso ali, porque eu tenho medo de perder aquilo ali e não conseguir algo melhor. Então a gente vive numa ilusão mental muito grande, porque nós aprendemos a viver nesse mental. Nós não aprendemos a fluir com a vida. E fluir não é deixar a vida me empurrar, é deixar que a vida me jogue para onde ela quer. Mas eu tá aí conectado, tá conectada comigo, tá conectada com as possibilidades, tá olhando para o que está acontecendo. E novamente para a pergunta que foi feita antes, como fazer isso? Exercício, exercício, exercício. Lilian, dá trabalho. E ficar criando um monte de dificuldade através da mente não tá dando trabalho? Ficar criando problema para solucionar, criando problema para solucionar, isso não dá trabalho? Isso também dá trabalho para nós. Então, gente, corpo, importância na criação da nossa realidade. Nos conectar com esse sentir, com esse saber interior que está em nós, nos permitir sentir. A gente só vai sentir prazer, só vai sentir alegria com o nosso corpo, gratidão, essas frequências elevadas que nós desejamos, que abrem as possibilidades, que criam mais na nossa vida, abundância, prosperidade, tudo isso a gente só vai sentir quando a gente se permitir sentir esse desconforto que está aí dentro para ser liberado. Só que enquanto a gente achar que, ok, eu não vou olhar para isso, isso tá ganhando força. Porque cada situação que ativa aquilo ali e que a gente nega, que a gente rejeita, ignora, a gente está negando uma parte de nós. E nós estamos dando força para isso quando a gente não olha. Então é se permitir sim liberar, acolher todas as nossas partes. Gente, na mentoria eu trabalho isso com vocês. Então trabalho essa reconexão com o feminino, com o masculino, esse olhar para esses traumas da criança interior, para que a gente chegue nesse adulto potente que tem aí dentro, conectado com a sua força e olhe para essa elevação da frequência vibracional, como que a gente pode ficar nessa frequência,
Quem vem para atendimentos individuais meus também sabe que é trabalhado isso, que eu trabalho bastante essa liberação do corpo, trago exercícios extras também. Quem tá aí nos grupos acompanhando, tem grupo no Whats que é gratuito, tem grupo no Telegram que é gratuito, tem as lives aqui. Então, se vocês entram numa live, vocês estão em permissão de receber, de baixar as barreiras, sair desse mental, deixar o corpo de vocês receber. Muitas vezes eu trago exercícios também que vocês podem depois, olha a live de novo, anota, tudo isso vai trabalhando. Eu tive um momento que eu dei um exercício, eu disse para a pessoa 30 vezes por dia, 3 meses. Nossa, 3 meses, Lilian? Eu disse, teus 3 meses vão passar. Aí tu escolhe como tu quer que eles passem. Uns 30 exercícios por dia, liberando um pouco disso das células, das moléculas, ou daqui a 3 meses dizer, putz, podia ter feito isso daí. Então, não tem regra, não. Assim como hoje eu passei um exercício, eu disse 30, 60, 90, 1000 vezes por dia. 1, 2, 3, 10 meses. Quanto tu sentir que é contribuição para ti. Enquanto tu sentir que tá liberando, que tá abrindo um novo espaço, faz. E libera. As nossas células e moléculas estão se regenerando o tempo inteiro. Como é que eu percebo que libera? E não é a repetição que libera. Não é aquela repetição automática, eu tô aqui fazendo várias coisas, tô no automático. Posso fazer enquanto eu tô fazendo outras atividades? Posso fazer no trânsito, posso fazer caminhando na rua. Eu canso de fazer exercício energético caminhando na rua e fazer liberação. Mas é o sentir, é o perceber. Quando a energia vem à tona, que tu dá um destrói e descria ali, para quem tem axis, faz um enunciado aclarador, que também vai fazendo uma limpeza profunda. Cada vez que tu tá fazendo isso, tu tá dando um novo comando pro corpo. Então, em vez de eu ficar pensando assim, ó, eu não dou conta disso aí, como seria eu ficar repetindo e percebendo cada palavra? Destrui e descrio todos os lugares em que eu defini, limitei, concluí que eu não dou conta. Destrui e descrio todos os lugares que eu defini, limitei e concluí que eu não tenho capacidade. Destrui e descrio todos os lugares que eu não estou reconhecendo as minhas criações. É o mesmo trabalho. Ficar dizendo que não dá conta ou destruir e descriar. Veio a ideia, destrói e descria, destrói e descria. Não lembro de fazer uma frase assim, não anotei. Eu destruí e descrio. O famoso cancelado, cancelado, cancelado. Você já deve ter escutado. Exercita, 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 exercita. Vai acostumando a mente de vocês, o corpo. Aí já começa a fazer liberações. Mas se vocês querem aprofundar mesmo, se vocês querem liberar isso, comecem a investir em vocês. Dentro de um workshop que faça uma liberação, de um curso, de um processo, de uma jornada terapêutica, de um processo de autoconhecimento. O que vocês escolhem? Essa é a pegada. Eu escolho ficar aqui onde eu tô. Tudo certo, gente. Não tem certo e errado. Tem o quê? Eu tô satisfeito com o que está sendo criado? Tô satisfeito com os meus resultados? Não tô. Tá, então o que eu vou fazer para mudar isso? Não, eu não tô, mas eu não tô disposta a fazer nada para mudar. Ok, é só eu estar consciente do que eu tô escolhendo. Só que no momento, o primeiro passo, quando nós olhamos e, puxa vida, eu tô criando isso. Eu tô criando isso na minha vida, eu tô criando isso com o meu corpo. É a primeira virada que a gente faz. Antes de perceber isso, a gente não movimenta. Então, ok, não tô satisfeito, eu desejo mais. Mas eu não estou disposta ainda a investir meu tempo e meu dinheiro para cuidar de mim.
mas eu vou entrar nas lives e vou começar a anotar esses exercícios e fazer de manhã antes de dormir, vou fazer durante o dia. Aquela hora que eu tô com a minha mente lá vazia, que ela começa a pensar um monte de coisa, eu vou fazer esses exercícios aí e vou ver qual é. Vou ver qual é esse negócio aí. Não, peraí, eu quero mais, eu desejo mais. O que tem de possibilidades para mim? Que processo que eu posso fazer? O que eu escolho e mais adiante? Como eu digo, a gente pode escolher ficar parado, a gente pode escolher caminhar, a gente pode escolher correr, pode escolher voar. Cada coisa no seu tempo. Respeitem o processo de vocês. Mas deem esse olhar para vocês, se permitam olhar para isso. A gente não precisa chegar num nível de sofrimento profundo para fazer isso. A gente não precisa chegar lá no fundo do poço e cavar mais um pouco. Apesar de que a gente faz isso e eu fiz esse processo. Eu cheguei no fundo do poço e cavei mais um pouco para provar para mim que eu era capaz de cavar o fundo do poço, em vez de eu mostrar para mim que dava para subir. Só que mudou. E vale muito a pena. Muito, muito, muito. Porque a gente não nasceu para sofrer. A gente não nasceu para ser escasso. E sofrimento a gente tem quando está em negação. Sofrimento a gente tem quando está rejeitando. Quando a gente está lutando contra a realidade. Sim, em alguns momentos do processo ele vai ser doloroso. Não é um mundo cor-de-rosa. Em alguns momentos ele vai ser doloroso. Só que cada vez que tu passa por isso, tu vai te empoderando mais ainda da tua força. E vai vendo que aquilo não é maior que tu. É tu que comanda esse show. É tu que comanda a tua vida. Então, se permitir cada vez mais estar nessa conexão com esse corpo, fazendo perguntas, criando. Comecei fazendo perguntas simples. Perguntas... Vocês já devem ter visto quem tá no grupo que eu digo que eu não tinha paciência de estar carregando um monte de roupa e sombrinha e coisa e voltar com tudo para casa e não usava. Eu hoje, pode estar o tempo ó que tiver na rua, eu pergunto se é contribuição pro meu corpo levar a sombrinha. E esses dias eu voltei e começaram uns pingos e eu disse, hello, corpinho, eu não escolhi tomar banho de chuva hoje. E aí? E foi chover depois que eu entrei em casa, realmente. Então, o corpo, ele tá conectado energeticamente. Ele tá percebendo coisas que a nossa mente não tem condições. A nossa mente não tem condições de ir lá na frente e ver algo. Mas o nosso corpo, ele tá conectado com as energias. Então, coisa simples. Corpo. Ai, deu aquela fome, aquela ansiedade para comer. Verdade? Isso é fome ou é água? Às vezes o corpo ele tá pedindo água. Dor de cabeça. Às vezes a gente vai lá e se entope de remédio. Às vezes é só o corpo desidratado. Começa a perguntar para o corpo o que ele quer. Então, começa por coisas pequenas. Às vezes a gente já quer começar por coisas grandiosas. Já quer começar a perguntar da troca do trabalho, já quer começa por coisas menores, até criar essa musculatura de perceber o corpo. E é grandioso, é uma ferramenta grandiosa, tá aí com vocês 24 horas por dia. Ó, 24 horas por dia, acorda, dorme, tá aí o tempo todo. E a gente não usa ele. A gente vai pra frente do espelho criticar ele, a gente vai ignorar ele completamente. Outra coisa, nossos corpos amam movimento. Quem tem preguiça é a nossa mente. Os nossos corpos, eles gostam de movimento, eles requerem movimento. O movimento libera essas energias que estão aprisionadas. Então, caminhe, vai para academia, vai dançar, vai movimentar esse corpo, porque o corpo ele gosta do movimento. Quem tem preguiça é a nossa mente. E isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a fazer perguntas para o corpo. E já aconteceu de, hoje eu tô com preguiça.
e eu perguntar e o corpo escolher se exercitar, porque a preguiça é mental. E daí eu sair para fazer uma caminhada e, nossa, aquilo expandir, trazer uma alegria, uma sensação de leveza para o corpo, porque a preguiça estava na mente. O corpo, ele queria o movimento, ele requer o movimento. Então começa a criar com esses corpos aí, que vocês vão criar uma realidade completamente nova e diferente. Outra coisa, observação aí. Vão começar a se comunicar com o corpo, vão começar a conversar com esse corpo. A gente quer mudar a vida em 2 horas. A gente quer começar a fazer uma coisa que nunca fez na vida e amanhã quer ter mudado a vida inteira. É um processo, é uma jornada, é exercitar, é momento a momento. Então, ok, aqui criou mais, aqui não criou mais, vai exercitando, vai se conhecendo. Quem é imediatista, quem quer mudar a vida para ontem, para amanhã, é essa criança que vive dentro de nós e todos nós temos. Não interessa se a gente teve uma infância maravilhosa, se a gente teve uma infância com dificuldade, não importa. Todos nós fomos criados por pais que tinham uma criança interior dentro deles e a gente também tem uma. Por quê? A criança, ela requer atenção o tempo inteiro. A criança, ela quer ser vista, ela quer ser amada, ela quer atenção 100% do tempo. Que pai, que mãe, que pessoa que está ali cuidando dela, que tem 100% do tempo de foco para dar para uma criança? Não tem. Então, em algum momento, ela vai criar registros. Então, todos nós, em algum nível, temos uma criança dentro de nós para ser olhada. E quem é imediatista, quem quer fugir do problema, quem quer sair correndo, é a criança. O adulto, ele entende que, ok, eu criei isso aqui. E agora? O que eu faço aqui? Vamos para um exemplo. Questão financeira. Quero resolver isso aqui para ontem, quero me livrar, quero jogar esses boletos para baixo do tapete aqui para não olhar para essas contas que estão me cobrando. Essa é a nossa criança. O nosso adulto, ele vai pegar tudo isso, vai olhar para isso e vai começar a criar um plano, uma estratégia, o que ele pode fazer para que ele consiga resolver isso. Primeiro passo, reconhecer que criou. Ok, eu criei, isso não aconteceu comigo por acaso. De alguma forma, mesmo que inconsciente, eu criei. Como é que eu vou sair disso agora? Como é que eu vou resolver isso? Esse é o movimento do adulto. A criança, ela quer ignorar, ela quer que alguém venha salvar ela quer que alguém venha resolver para ela. Relacionamento, tô tentando mudar o parceiro de tudo quanto é jeito, a parceira, ou seja, eu tô tentando mudar minha mãe, o meu pai. Essa é a criança que tá dentro de nós. Ela quer que a solução venha de fora dela. O adulto, ele reconhece e ele começa a resolver nele. Quando eu comecei o meu processo, eu queria resolver tudo em 1 mês. Quando alguém dizia, eu assisti uma live, alguém dizia, nossa, eu levei 2 anos para fazer essa virada de chave, 3 anos. Eu pensava, gente, morro, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho esse tempo para resolver isso aqui. E daí, no decorrer do processo, eu fui entender isso. E eu tô falando isso para vocês porque eu recebo essa pergunta. Quanto tempo leva? Em uma sessão eu consigo resolver? Gente, uma vida inteira a gente está criando coisas aí. E a gente quer resolver em uma sessão. A gente quer resolver em 1 mês. E outra, o que é resolver? Eu quero me livrar. Eu quero me livrar da dor. Eu quero me livrar do problema. E a gente vai resolver quando a gente aprender com a dor. Quando a gente aprender com o problema. Quando a gente se empoderar daquilo ali e dizer, criei esse negócio aqui. Ah, peraí.
eu precisei de potência para criar isso aqui, né? Como é que eu poderia inverter essa potência e criar diferente? Eu tenho que soltar minhas mágoas. E aí eu tô disposta a soltar minhas mágoas? Eu tenho que me perdoar. Eu tô disposta a me perdoar? A soltar o meu chicote que eu fico batendo em mim e me perdoar? Aí eu mudo essa energia. Outra coisa que eu falo sobre perdão. Por que que nós não conseguimos perdoar as pessoas muitas vezes? Porque para perdoar alguém, antes a gente precisa reconhecer que a gente fez parte daquilo. A gente deixou aquela pessoa entrar na nossa vida, a gente deixou aquela pessoa ter aquela atitude com nós. Em algum momento a gente não colocou um limite, a gente criou, nós de alguma forma atraímos isso. Primeira coisa é assumir a minha responsabilidade dentro da situação. E a segunda é me perdoar. Quando eu fizer esse momento de reconhecer que eu tive participação de alguma forma e que eu me perdoar, talvez eu nem precise mais perdoar o outro. Então, muitas vezes isso que a gente fica arrastando mágoa, ressentimento, a gente está envenenando o nosso corpo, a gente está envenenando a nossa vida, não é o outro. Então, gente, já falei pra caramba aqui. A gente pode falar de corpo em não sei quantas vezes. A gente pode fazer exercício aí para percepção do corpo. Então, a gente pode trazer muita informação. Vocês que estão aí online, vocês que vão assistir depois, vem aqui, curte, comenta, me diz se vocês querem fazer exercícios para daqui a pouco estar liberando alguma questão aí do corpo, se vocês querem ter mais conteúdo sobre essa conexão, liberação com o corpo, para que eu possa também trazer outras alternativas aí para vocês, falar mais sobre isso, tirar mais dúvidas. E cada vez que vocês curtem, cada vez que vocês comentam, que vocês compartilham, a rede, o Instagram, ele trabalha com algoritmos, então ele entrega para mais pessoas. Então vocês já estão sendo extremamente abundantes, criando um corpo abundante, que é para que chegue a mais pessoas que também precisam desse conteúdo, que também vão ser beneficiadas por esse conteúdo. Porque às vezes, como eu digo, é numa frase a gente faz uma virada aí que a gente está precisando. Então, curtam, comentem, compartilham, sejam a abundância que vocês são verdadeiramente. E olhem para esses corpos aí com mais carinho, a partir de amanhã, levanta, hoje, já vai lá, abraça esse corpo, diz para ele, eu sinto muito corpo, eu te amo, eu vou te olhar de um jeito diferente, conversa com o corpo de vocês. De manhã, abraça, dá um bom dia para esse corpo. Outro exercício que vocês podem fazer antes de dormir, de manhã, eu destruo e descrio tudo que eu fui com o meu corpo até um segundo atrás. Vocês estão destruindo e descriando todas as energias criadas até aquele momento e podendo criar uma nova realidade. Então, destruo e descrio tudo que eu fui com o meu corpo até um segundo atrás. E corpo, que realidade grandiosa nós podemos criar aqui em conjunto. Certo? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gratidão a todos. Comentem aí se vocês desejam mais conteúdo sobre o corpo, sobre a conexão, sobre exercícios com o corpo. Entrem lá, tem um link ali. Vai lá para o grupo do Telegram, vai para o grupo do WhatsApp. Cada rede eu coloco assuntos, exercícios, conteúdos diferentes, com regularidades diferentes também. Então, se sentirem, entre lá, tem bastante exercício que eu compartilho. E gratidão a todos, tenham um excelente final de semana. Gratidão e uma boa noite.